Agora no seu rádio, Conectados com o Ouvinte. Um momento de bom papo com quem faz a história acontecer. Conectados com o Ouvinte, na sua rádio Informativo do Vale. Muito bem, 9 horas e 40 minutos. Nós estamos de volta com o nosso programa Conexão News. Logo depois desse momento comercial, né? A gente que falou agora há pouco a respeito de câncer, né? Hoje sobre esse lançamento bacana aí do desafio, né? Dos institutos de câncer. Que bacana, né? Que você pode ter acesso às informações até mesmo antes de passar pelo problema, né? E neste momento eu trago para você, né, a participação do secretário municipal de saúde de Lajeado, o Dr. Cláudio Klein. Bom dia, Dr. Cláudio, seja bem-vindo. Bom dia, prazer, bom dia a todos que nos ouvem também. Prazer é meu. Que bacana, a gente que já estava aguardando aí o secretário há um tempo, mas devido à correria, né, secretário, da pandemia e também diversas outras situações, não conseguimos anteriormente, mas agora temos o prazer de recebê-lo aqui. E uma vez aberta a porteira já fica mais fácil. Que bacana. Muito bem, gente. O nosso assunto, né, é o assunto que não sai, né, do pensamento, não sai aí do nosso dia a dia, né? Mas queremos que em breve isso passe a ser história, né, Dr. Cláudio? Que a gente consiga esquecer pelo menos um pouco, né? Esse triste episódio de 2020. E eu começo dizendo, Dr. Cláudio, o seguinte: Lajeado hoje contabiliza 7.790 casos confirmados, né? Esses dados são até o dia de ontem, não contabilizam o dia de hoje. Desses 7.790, nós temos 7.465 casos recuperados. Lajeado que contabiliza 70 óbitos, né? Ao todo no Vale são 22.743 casos confirmados e 21.623 recuperados. Já no Brasil, aí o bicho pega, né? Aí o número é bem expressivo. No Brasil são 227.563 mortes pela Covid-19. Eu gostaria, Dr. Cláudio, que o senhor começasse falando qual é, a gente passou mais ou menos os números aqui da nossa Lajeado, mas qual é o atual panorama, né, da situação da Covid-19 no nosso município? Bom, historicamente, né, nós tivemos, Lajeado foi uma cidade que teve um dos primeiros picos, né, não sei se tu vais te recordar. Sim, lá por março do ano passado, esteve junto na mídia, né? Isso, junto com Bagé especialmente, junto também com algumas cidades ali da Serra, e aí muito relacionado com os frigoríficos, né? Nós tivemos um pico grande ali. Exato. Depois nós tivemos uma queda muito expressiva, interessante assim, mas eu acho que aí entrou mais em acordo com o estado do Rio Grande do Sul, que retardou muito a entrada do vírus, né? Certamente pelos cuidados que se teve na época. Então lá, o Rio Grande do Sul retardou a entrada do vírus, e aí nós tivemos uma estabilidade do mês de maio, de meados de maio ao final de mês de maio, estabilidade a ponto de que a gente tinha 10 a 15 casos ativos por dia, né? Hoje, por exemplo, nós devemos estar com 250 casos ativos, mais ou menos em média. No final de julho, no dia 19 de julho, nós notamos nitidamente um reinício, um novo pico de manifestação da doença. E aí esse pico não mais baixou. Ele vem se mantendo com uma estabilidade agora, mas ele vem se mantendo com esse número elevado de casos ativos desde então. O pior momento naquela curva foi no final de novembro, início de dezembro, que foi mais ou menos em direção à época do Natal, inclusive foi onde a gente ficou sempre muito atento, muito preocupado com o final do ano, que acabou não acontecendo aquela repercussão que estaríamos fazendo a leitura agora, né? Sempre 2, 3 semanas depois, e ao contrário, na verdade, em meados de janeiro, os números começaram a cair, isso praticamente em toda a região sul, os números caíram, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e hoje estão caindo bastante. Até ontem nós estávamos com 3 pacientes na UTI apenas, né? Se não me engano, um era de Lajeado,
e a ocupação, a procura por atendimento no posto do centro já é bem reduzida. Já de 2 semanas para cá a gente vem tendo números progressivamente menores, a ponto de que agora, para a semana que vem, inclusive, nós vamos retomar o atendimento que a gente chama híbrido, né? Parte do posto vai voltar a atender a população normal. Como nós temos aquela parte nos fundos que dá para separar, nós vamos então manter só ali o ambulatório Covid exclusivo, né, para manter a diferenciação, mas já poder trazer a população do centro de novo para o uso do posto, que é uma referência para eles. Que bacana. A gente comentava também, né, Dr. Cláudio, em função de Lajeado estar vivendo agora um período muito grande de movimentação, né, que é a questão do evento Liquida Lajeado. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as recomendações que os lojistas, uma vez que os lojistas devem ter, né, uma vez que as lojas estão cheias de promoções, as pessoas doidas para sair de casa, né? Tem pessoas que já não aguentam mais estar presas dentro de casa. E aí vem o Liquida Lajeado, né? Um excelente momento para o nosso comércio, né? Que penou bastante do ano 2020 e que agora precisa pelo menos repor um pouco desse prejuízo, digamos assim, né? E aí quais são as recomendações, o que a população tem que fazer, né, para que não se aglomerem dentro das lojas, não se aglomerem de alguma maneira e seja também um vetor aí, né, para passar esse vírus adiante, né? Uhum. Rodrigo, nós tivemos uma experiência muito boa na época dos frigoríficos. Eu diria que aquilo nos trouxe uma maturidade muito boa ali, isso eu falo da Secretaria de Saúde e do sistema de gestão que nós tínhamos à época. Hoje a gente não tem mais se reunido, que era o nosso comitê. Porque ali nós tentamos identificar, junto com a experiência mundial, porque vamos lá, nós estamos lá em março, quando recém estava começando a pandemia, e vamos dizer assim, o volume de conhecimento ainda era muito pequeno. E a gente identificou que a disseminação do vírus realmente se dá pela proximidade das pessoas, pelo tempo de contato e pela falta de alguma proteção que iniba essa transmissão das gotículas de saliva que acabam saindo. Eu acredito hoje muito mais na fala do que na tosse propriamente. Claro que a pessoa contaminada, ela está tossindo, mas só na fala, no disseminar aquela golfada, vamos dizer assim, de gotículas de saliva que acabam saindo junto, é ali que a gente contamina as pessoas. Então, quando a gente adotou aquelas medidas dentro dos frigoríficos, desde o transporte das pessoas, na chegada, na recepção dentro do frigorífico, depois no vestiário dos frigoríficos, naqueles setores onde eles se criou o espaçamento, né, e as barreiras físicas com acrílico entre uma pessoa e outra, depois no momento da refeição. Eu cito isso porque adotando essas medidas, você pode ver, nós não tivemos mais nada. Embora existam casos acontecendo, principalmente no frigorífico BRF, que a gente tem notificações de casos, mas normalmente pessoas que pegaram fora do frigorífico, não lá dentro. Então a gente aprendeu que essas medidas realmente controlavam a disseminação, pelo menos aquela disseminação extensa do vírus. Tanto que essas medidas em trabalho conjunto, e aí vamos lá, nós temos uma Fruc aqui em Lajeado, uma Docile, uma Florestal. Na região temos outras empresas com volumes grandes de trabalhadores e não se teve surto. Né? Exato. A mesma coisa nós adotamos dentro do comércio, e o comércio também foi muito receptivo para isso, e adotamos as medidas de quantidade de pessoas, do uso da máscara, de procurar evitar que houvesse aglomerações de pessoas, e nós não tivemos disseminação importante do vírus. De novo, nós tivemos lá em final de setembro, iniciamos com as escolas também, né, com aquele regramento que a gente conseguiu. De novo, não tivemos nenhum surto dentro das escolas, né, casos isolados, mas surto dentro de escola não tivemos nenhum. Então a gente está hoje muito seguro em dizer para a população de que adotando esses critérios, né, de um certo distanciamento, o uso da máscara, evita aglomeração, evita o tempo de aglomeração, a gente não vai ter a disseminação exagerada. Não é que não tenha,
né? A disseminação do vírus, ele vai agora conviver conosco para o resto da vida, né, Rodrigo? Exatamente. Isso hoje tem que ficar, acho que bem entendido. O vírus não vai desaparecer, né? Todos os anos daqui para frente, em algum momento, nós vamos noticiar, olha, aquela pessoa está internada com diagnóstico de Covid-19, né? Porque isso vai continuar acontecendo, o vírus vai ficar circulando entre nós. O que nós não queremos é realmente evitar ao máximo o risco de morte e aquela disseminação exagerada que não nos permita oferecer o atendimento às pessoas, uma UTI quando necessário, e o atendimento à saúde de um modo geral. Essa é a minha visão do controle da pandemia, né? Além do Liquida Lajeado, né, a gente tem até matéria, né, dos impressos hoje na nossa cidade, a questão da volta às aulas, né? Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião quanto a isso e quais as condições das quais as crianças vão voltar às aulas aí a partir da próxima semana. Bom, eu diria assim, nós temos duas questões bem importantes a serem sempre pesadas nessa balança. Uma é a questão da saúde como um todo, né? Quer dizer, a gente sempre fala, a gente não quer que ninguém venha a ter complicações graves da doença, é óbvio, e principalmente a gente não quer óbitos, né? E por outro lado, nós temos a própria questão da escola, da função da escola, da função de permitir aos pais trabalharem, da função de socialização do aluno, né? Da educação do que o aluno recebe e do conhecimento. A escola ela é muito rica na vida de um adolescente, de um jovem, porque ela é onde permite que ela exatamente respeite limites, porque ela convive com outras pessoas, ela receba todo o regramento social que a gente acaba dividindo com a escola, né? Ela vai ensinando até onde vai a tua liberdade, que a criança vai aprendendo. Então, a escola não é só eu vou aprender matemática, eu vou aprender português, vou aprender história. Não, ela é todo um processo de socialização. E quando a gente vai para categorias um pouco mais de faixa etária maior, nós já temos questões até emocionais que acabam envolvendo, né? Tanto no meio universitário como lá no segundo grau, já de aumento da ideação suicida, né? Em pessoas que às vezes têm algum problema por causa da falta desse convívio, dessa socialização. E dentro desse contexto, vamos lá, principalmente o adolescente já um pouquinho maior, se ele não está convivendo na escola, ele vai estar tentando conviver em outro lugar, porque ficar preso em casa, daquela ideia de ficar completamente isolado, não se pode admitir como uma ação de longo prazo, né? Exato. Ela pode ser uma ação curta, né? Assim, para um tempo limitado, quando as coisas fogem completamente do controle. Então, considerando principalmente, aí voltando para a história da saúde, que a criança, dentro do contexto da Covid-19, é um ser protegido, dá para dizer, né? Eu acho que você sabe que mundialmente o número aceito como risco de morte para uma pessoa até 19 anos, 18 anos completos, é de 0,0007. Nossa. Ou seja, tu põe um 0, bota 3 zeros para depois aparecer o 7 como risco de morte nessa faixa etária, quando a gente pega toda o estudo mundial de incidência da Covid. Então, é muitíssimo baixo. Bom, aí tem o professor, aí tem a possibilidade de transmitir para os pais. Tem, mas é muito pequena, porque como ele é pouco sintomático, a criança pouco assintomática, ela também não é considerada um transmissor principal. Impossível? De novo, claro que não. É impossível que alguém na rua espirre e passe para a pessoa ao lado? Não, não é impossível. Mas do ponto de vista epidemiológico, né, de transmissão vertical e aquela coisa assim disseminada, isso não vai acontecer. E aí eu entendo, nós dentro do comitê discutimos muito isso, seguindo regras de novo, principalmente a questão do distanciamento, o uso da máscara, evitar aglomeração nos intervalos das aulas, né, que é uma possibilidade de que as pessoas convivam adequadamente e comecem a reconstruir o modelo de ensino dentro do que é possível, vamos dizer assim, com alguns respeitos, mas é possível voltar ao convívio e dentro das aulas, enfim, e aí, enfim, ir retomando gradualmente mais a vida dentro
do que a gente considera o mais normal possível. Que bom, né? Como que o senhor avalia a distribuição das doses da vacina, né? Qual a atual situação neste momento na nossa Lajeado, na abrangência aqui da Coordenadoria Regional de Saúde? Bom, nós até amanhã, porque a gente fez uma programação, né? A gente pode rever todos os focos que a gente teve, mas a gente fez uma programação dentro daquela primeira fase que o governo federal e o estado nos orientou, que foram os profissionais da área da saúde, quase, dá para dizer quase como um todo, os idosos que estão dentro dos lares, os deficientes que estão dentro de lares de permanência prolongada e indígenas. Indígenas é um grupo pequeno, são 65 que nós temos cadastrado em Lajeado, então é um grupo, vamos dizer assim, a gente pode separar esse grupo. Dentro desse outro grupo, nós temos mais ou menos 2.400 doses. Tá? Eu digo mais ou menos porque tem uma perdinha aqui e ali. Sabe que dentro do... Isso é uma coisa que eu acabei aprendendo também, não conhecia, o pessoal que tem experiência já sabe. A gente tem vacinas com monodoses e com multidoses, né? Então, as de multidoses que estão vindo, elas são frascos com 10 doses. E esse manuseio é muito comum, usual a perda de uma dose. Né? Então, normalmente se consegue tirar 9 doses, porque espeta a seringa, puxa, fica alguma coisa na seringa, no êmbolo, né? E aí normalmente você vê como isso acaba sendo expressivo, porque no multidose, se a gente considerar uma dosezinha, na campanha de vacinação é esperado uma perda de até 30%. Nossa. Né? 3 doses num frasco de 10 doses. É o que muitas vezes acontece, às vezes porque um frasco cai, porque se contamina e também por causa desse mecanismo de retirar a dose ideal, ela acaba sempre tendo uma pequena sobrinha que fica, como eu disse, no êmbolo e na própria agulha. Bom, com isso nós pretendemos chegar a 3% da população, ou seja, nós aplicaremos as 2.400 doses. Então, considerando uma população de 84 mil pessoas, nós praticamente atingiremos 3% da população como um todo. Se a gente pensar na população-alvo, né, tirando crianças e gestantes que por enquanto não podem receber, e outros grupos que algumas doenças são contraindicadas, nós já estaríamos com um percentual até bem mais alto já de vacinados, o que é bem interessante. E quando a gente compara com níveis mundiais, a gente está muito bem. E justamente nesse sentido, eu gostaria de lhe questionar qual é a expectativa, né, tanto da sua secretaria quanto do grupo que está à frente aí desse trabalho tão significativo, já parabenizando também por esse trabalho que vocês têm desenvolvido desde o início da pandemia até o momento agora, levando então as considerações, né? Isso. Queremos que isso chegue ao fim, né? Qual é a expectativa de vocês para que se inicie logo, né, a vacinação geral na população lajadense? No intervalo, né, Rodrigo, nós conversávamos sobre... ontem a Anvisa tomou uma atitude que eu vi críticas já e outros falando de forma elogiosa, mas ela mudou um critério que até então era basilar da Anvisa, de que todo o trabalho, toda a pesquisa que levava à aprovação de algum produto no Brasil, seja vacina, seja medicamentos, ele exigia que também ele fosse feito testes desse produto entre os brasileiros. E é a chamada fase 3, né? Porque a fase 1 é aquela fase de produção da vacina, a fase 2 é em grupos fechados e a fase 3 já é em grupos abertos, como nós na realidade passamos aí pela Coronavac e a Oxford aqui no Brasil. Desculpa. Então, na fase 3, agora a Anvisa liberou os testes no Brasil. Quer dizer, não é que não vão ter fase 3, vai ter fase 3, mas ele pode ser replicado a partir do que foi observado em qualquer lugar do mundo e, claro, dentro de alguns critérios que a Anvisa também exige dentro dela. Mas, normalmente, o que o FDA americano, né, que é o nosso equivalente à Anvisa aqui, e órgãos da União Europeia, também seguem padrões mundiais, né, internacionais. Então, se a gente tiver uma aprovação nesses dois organismos, a gente já pode dizer que eles pelo menos passaram pelo teste básico de eficácia e segurança
para serem aprovados. Então, eu acho que é pertinente no momento de pandemia, né, onde a gente está procurando apressar as coisas, fazer esse tipo de concessão. Com isso, a gente espera, o Brasil já tem uma estimativa de mais ou menos 50 milhões de doses da Coronavac até o final de março, né? Agora eu ouvi falar que da Sputnik, então, em função desses dados, nós poderemos ter com uma certa brevidade, não foi dado o prazo, mas cerca de 30 milhões de doses, né? E então, com isso, imagina, nós rapidamente, talvez em 60 dias, tenhamos 100 milhões de doses, o que certamente dá para vacinar a população-alvo do Brasil aí, talvez em 60 a 90 dias, né? O que daí sim é muito bom, e eu acho que aí é muito positivo, e a gente certamente teremos bons resultados aí com o processo de vacinação. E nesse contexto, né, Rodrigo, acho que chegando ao final, a gente vem insistindo muito na questão dos tratamentos precoces e das medidas de controle. Então, eu fico sempre insistindo que as pessoas enxerguem sempre o contexto, né? Quer dizer, a vacina é uma parte, não é ela que vai nos liberar por completo para a gente chegar à vida normal, porque a vacina tem um percentual de proteção que não é 100%. Nós vamos demorar um pouco a descobrir qual o percentual que a gente vai poder realmente valorizar. Então vai ter um percentual de pessoas que ainda vão estar sujeitas a pegar a doença. E aí, nesse sentido, aquela ideia do uso do tratamento precoce que nós também, desde o início da pandemia, viemos defendendo, né? O kit de medicação, tanto na profilaxia, que nós também adotamos ali no período de final de ano. Inclusive, há um grupo de colegas que a gente sempre está trocando ideias de que talvez isso está ajudando a reduzir esse número de casos que nós não estamos tendo hoje, né? Tanto no uso dentro do hospital, como também no atendimento ambulatorial, do uso da medicação precoce. Eu vejo que, de modo geral, as pessoas em Lajeado aceitaram muito bem essa ideia. E dentro desse contexto é mais um apoio, é aquilo que a gente diz, não é uma coisa para dizer que vai curar, que vai resolver 100%, mas reduz a transmissão do vírus, reduz a presença do vírus na via aérea, reduz a gravidade, a internação, ou seja, é o que a gente busca, inclusive com o apoio da vacina. Que bacana. E eu quero ainda fazer a última questão, antes do nosso encerramento aqui do programa. Há alguma negociação, Dr. Cláudio, especial com o governo do estado quanto à compra ou encaminhamento de vacinas para a nossa coordenadoria aqui, já que o Vale do Taquari tem uma abrangência muito grande, né, de municípios? O prefeito Marcelo Calmo, ele é óbvio, né, preocupado com essa situação, e ele já nos colocou à disposição, vamos dizer assim, da secretaria, um orçamento, né, que é da prefeitura, para a compra de vacinas, se houver essa disponibilidade, né? Então ele cita um valor de até 5 milhões que a gente pode disponibilizar para a compra de vacinas. Bom, acontece que a política brasileira, né, a campanha de vacinação, ela é uma campanha nacional, ela segue protocolos nacional, então eu respeito isso desde o início, sempre entendo que o Brasil é um país muito organizado, e por isso mesmo começando depois a campanha, nós já passamos percentualmente de vários municípios aí, Brasil afora, e em função exatamente dessa nossa estruturação que a gente já tem com relação à aplicação de vacinas. Hoje nós nem temos como querer comprar vacinas, mas o município ele se associou de forma positiva com a Univates e com a Unimed, que tem a intenção de se habilitar a compra de vacinas privadas no momento que isso for disponibilizado. Então, isso nós vamos acompanhar quando isso possa vir a acontecer. Então, no momento que houver a disponibilização para compra extra, se o município ainda não tiver atingido os seus números, não tiver disponibilidade de vacinas para aplicar a toda a sua população, então a gente sim pode participar desse consórcio, vamos dizer assim, de aquisição de doses extras de vacinas para acelerar, enfim, para vacinar um grupo maior de pessoas. Muito bem.
Tivemos a honra agora, na manhã desse dia 4 de fevereiro, agora exatamente 10 horas e 4 minutos, de conversar aqui com o secretário municipal de saúde, o Dr. Cláudio Klein. E, Dr. Cláudio, quero agradecer demais a sua participação aqui, né, no nosso programa Conexão News. Dedicando ao senhor também um abraço da nossa direção, né, da nossa diretora-geral, a dona Ivone Villa, né, e também agradecendo principalmente pelo trabalho, né, que a Secretaria como um todo tem desenvolvido à frente deste importante momento, né, da nossa sociedade lajadense. De minha parte também, muito obrigado, um abraço à direção. É um prazer, é a minha primeira participação aqui na rádio, no informativo, mas, enfim, a gente preza demais por essa nosso informativo do Vale, por toda a história que ele tem dentro da cidade de Lajeado. Então, foi com grande alegria que a gente ouviu a formação da rádio e me coloco à disposição sempre que for necessário, que acharem interessante a participação, eu participo sim, com o maior prazer, aí estarei disponível aí. Que bacana. Desejamos sucesso aí na finaleira agora dessa caminhada, né, em função da Covid-19, e que possamos colher bons resultados a partir de agora, né, doutor? Isso aí. Eu convido, como tenho sempre feito, né? Ainda não vamos baixar a guarda, né? É verdade. A gente sabe que tem grupos que estão passando o trabalho, especialmente os grupos de eventos, de festas, né? E aí os jovens que precisam dessas relações sociais de forma mais expressivas, né? Mas dentro de um contexto, né, de pandemia, dentro de uma situação excepcional, que haja um cuidado, um regramento, né? A gente já viu histórias de famílias serem agredidas, né? E às vezes até perdas em função exatamente desse descuido. Então isso é muito triste, né? Então dá para a gente tocar bastante as coisas de forma segura, com os devidos cuidados. Eu acredito muito nisso. Então, que todos façam a sua parte, que a gente consegue, né, tocar adiante todo o processo aí. Que maravilha. Muito bem, gente. 10 horas e 7 minutos agora. A gente passou um pouquinho do nosso horário, mas era importante o assunto hoje, né, trazer para você aí a atual situação, né, da Covid-19 aqui na nossa cidade de Lajeado, também como está acontecendo no Vale do Taquari, né? Mais uma vez, obrigado, Dr. Cláudio, né? E os nossos microfones aqui da Rádio Informativa estarão sempre à disposição da Secretaria. Igualmente, muito obrigado. Muito bem, gente, e nós vamos embora, né? Agradecendo a sua audiência, o seu carinho, a sua participação, aonde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia.